Você já teve pensamentos intrusivos negativos diante de situações importantes, como no trabalho, na faculdade? Você tinha que fazer algo que realmente era relevante para você e de repente começaram a surgir inúmeros pensamentos de que você é burro, de que você é incompetente, de que você não consegue fazer as coisas, de que simplesmente você não é bom o suficiente. E se você quer saber o que fazer diante dessas situações, basta ficar comigo até o fim desse vídeo. Prazer, meu nome é Pedro Felipe, eu sou psicólogo clínico e se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, basta clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Os pensamentos intrusivos geralmente aparecem diante de situações que são importantes pra gente. Então, situações que a gente coloca muita expectativa acabam gerando muitos pensamentos do tipo, você não vai dar conta, você não é capaz, você simplesmente não vai conseguir fazer. Esses pensamentos acabam desencadeando muitas emoções desconfortáveis, raiva, ansiedade, frustração, tristeza. E muitas vezes as pessoas acabam desistindo de coisas que são importantes para elas porque elas não sabem lidar com essas emoções. E hoje eu te falarei todas as dicas que eu dou para os meus pacientes no consultório para que eles aprendam a lidar com essas situações. Diante disso, eu vim te trazer 5 fatos que você precisa saber para que você aprenda a se relacionar melhor com seus pensamentos intrusivos. E o primeiro fato é que você se relaciona errado com seus pensamentos intrusivos. Geralmente, diante de situações importantes, acaba que a nossa cabeça cria vários cenários, e esses cenários muitas vezes são desconfortáveis. Então você tem que fazer algo que é importante para você, mas a sua cabeça logo começa com um tom de acusação, de que você não vai conseguir, de que você não é bom o suficiente. Geralmente, diante dessas situações, as pessoas recorrem a 2 métodos. O primeiro é acatar. Então, quando a mente dela diz que ela não é boa o suficiente, de que ela não vai conseguir, de que as outras pessoas vão rir dela, ela simplesmente acata. Então, ela tinha uma entrevista de emprego para ir, mas ela fala, bom, nem minha cabeça acredita em mim. Ela acata esses pensamentos e acaba desistindo. E o segundo método é lutar. Ele é um pouco mais digno, mas também não funciona. Geralmente, os coaches falam muito para que você lute contra o conteúdo que tem na sua própria cabeça. Então, se vem um pensamento negativo, basta combatê-lo com um pensamento positivo. Mas a verdade é que se você fizer isso, a sua mente vai se tornar um campo de batalha. E a verdade é que você vai sair extremamente frustrado, porque a sua mente é uma máquina de razões e ela é extremamente potente e você não vai conseguir vencê-la. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, eu não posso acatar o conteúdo da minha mente e não posso lutar contra ele. Então o que eu deveria fazer para lidar com esses pensamentos intrusivos? Calma, os próximos fatos que eu falarei para você vão te ajudar a lidar com isso. E o segundo fato é direção. A verdade é que quando nós queremos fazer algo que é significativo pra gente, que nos torna mais próximos de quem nós queremos ser, geralmente a nossa cabeça começa a produzir esse tipo de conteúdo e a gente não sabe como lidar com ele. Então a gente acaba desistindo de coisas que nos colocariam mais próximos de quem nós queremos ser. E a verdade é que na vida a gente só tem 2 direções. Ou a gente vai pra frente ou a gente vai para trás. Imagine, por exemplo, que ir para frente é cuidar melhor dos seus relacionamentos, cuidar da sua saúde física, tentar progredir no seu emprego, ou seja, ir na direção daquilo que você sonha para sua vida. Só que quando você tenta fazer isso, a verdade é que a sua cabeça ela tenta te jogar para trás de todos os jeitos. Então, ela acaba alimentando esse tipo de pensamento que te afasta de quem você deseja ser. Enquanto ir para trás, ou seja, regredir, negligenciar os seus relacionamentos, negligenciar o seu crescimento profissional, deixar de cuidar da sua saúde física e mental, são coisas que te afastam de quem você quer ser. E acredite, se você fizer isso, é muito provável que a sua vida ela decline muito de qualidade. Quando você não consegue lidar com os pensamentos intrusivos, é muito provável que você entre numa espiral negativa e que você comece a regredir na sua vida e comece a negligenciar coisas que são importantes para você. Por isso é tão importante você aprender a lidar com o conteúdo do que tem na sua cabeça. E o terceiro fato é desfusionar. Essa técnica é muito importante porque você vai se divorciar da sua mente. É como se você fosse uma pessoa e a sua mente fosse outra. E isso parece uma loucura no início, mas você logo vai entender por que isso é tão importante. Porque quando você está fusionado à sua mente, você acredita que tudo que ela fala para você, você tem que seguir. Mas a partir do momento que você desfusiona, ou seja, você faz uma cirurgia e corta ao meio, você percebe que você não precisa ouvir tudo que a sua mente fala para você. Você pode fazer aquilo que é importante para você e não aquilo que ela fala. É como se nós estivéssemos vendados e nós apenas tivéssemos que seguir o que ela fala pra gente. Mas a partir do momento que a gente desfusiona, a gente tira uma venda dos olhos e aprende a valorizar aquilo que é importante pra gente, para que a gente aprenda a lidar com essas situações. E a melhor técnica para você fazer isso é dar um nome à sua mente. Não pode ser um nome ridículo ou um nome engraçado, algo significativo para você. Imagine, por exemplo, que o nome da sua mente é Goku. E toda vez que o Goku falar algo para você, você pode pensar, sou eu ou o Goku? Quem é que tá querendo assumir o controle? Se for o Goku, você simplesmente pode ouvir
e ignorar e fazer aquilo que é importante para você. Por isso é tão importante você dar um nome que você não vai esquecer para sua mente. Então, Goku ou Bob Esponja, algo que seja engraçado e que você não vai esquecer. E todas as vezes que a sua mente começar a produzir esse tipo de conteúdo, você pensa, é o Bob Esponja ou sou eu? Quem é que tá falando? E aí, aos poucos, você pode perceber que aquilo que o Bob Esponja fala para você, você não precisa seguir. Afinal, é só o Bob Esponja. E aí você começa a encarar a sua cabeça como o menino do fundão. Sabe quando você estava na escola e tinha um menino que te encheu o saco e as pessoas falavam, é só ignorar que logo a graça passa? É a mesma coisa. Você deixa o Bob Esponja falando ao fundo e faz aquilo que é importante para você. E se você não tivesse que ouvir o Bob Esponja? O que você faria? Quarto fato são valores. Ao longo da nossa vida a gente vai incorporando muitos papéis sociais. Nós primeiro começamos como filhos, depois nos tornamos estudantes, irmãos, primos, amigos, namorados, esposas, e cada um desses papéis acaba trazendo muitas responsabilidades, só que muitas vezes essas responsabilidades acabam fazendo com que a gente duvide da nossa própria capacidade, e com isso acaba sendo um prato cheio para nossa cabeça começar a falar coisas pra gente. Então acaba que o Bob Esponja se manifesta muitas vezes falando, você não vai dar conta, para de fazer isso, fica no seu canto, pra que você vai falar? As pessoas vão rir de você. Só que se você não tivesse que ouvir o Bob Esponja, se você tivesse que fazer aquilo que é importante para você, como você seria nas suas relações, no seu trabalho? Então é muito importante que você aprenda a deixar de lado o que a sua cabeça fala e assumir as responsabilidades que são importantes para você. E o quinto fato é placar. Imagine que você tá jogando contra a sua mente e que é como uma partida de futebol. Você contra a sua mente, você contra o time do Bob Esponja. Imagine, por exemplo, que toda vez que você faz aquilo que você quer, aquilo que é importante para você, aquilo que você acredita que vai te tornar mais próximo da pessoa que você quer ser, você faz um gol. E toda vez que você faz aquilo que a sua mente fala e que você acredita, que você deixa de lutar por aquilo que você sonha, a sua mente faz um gol. Eu tive uma paciente que ela precisava pegar o carro da empresa para dirigir, porque senão ela seria demitida. E ela tinha muito medo. Aliás, ela não tinha nem carteira. E aí a cabeça dela ficava sempre falando para ela que ela não ia conseguir, que ela não era boa o suficiente. E nós fizemos uma aposta. Eu falei, você vai se matricular, você vai tentar tirar a carteira, e se você não conseguir, tudo bem. Mas cada vez que você conseguir fazer algo que a sua mente diz que você não vai dar conta, você vai anotar num caderninho e colocar 1-0, 2-0 para você, 3-0 para você. E ela fez tudo isso. Ela tirou a carteira, ela pegou o carro da empresa, ela criou confiança e as pessoas na empresa começaram a entregar o carro e ela começou a trabalhar. Então foi muito importante que ela conseguiu criar esse retrospecto positivo contra a própria cabeça. Acredite, você também consegue fazer o mesmo. Se toda vez que o Goku, Bob Esponja, Lula Molusco falar para você que você não consegue, você pode criar um retrospecto positivo. Faça aquilo que você acredita. Deixa de lado o que a sua cabeça está falando para você e faça aquilo que você sonha. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que você achou. Para mais vídeos como esse, basta se inscrever no canal e ativar as notificações. E até a próxima.